Estamos gravando, senhores. Então, estamos em aula, estamos gravando. Aí eu vou começar mostrando uma coisa que é relacionada ao... Nós estamos no tópico 6, relacionado ao tópico 5. Mas que eu, na época que eu da pandemia, estava dando aula online, eu mostrava para os alunos que acessavam a internet. Na aula presencial é mais difícil. Então, o que eu vou mostrar? Vamos lá. Primeiro, isto aqui, senhores. Não é isso que eu quero mostrar. Espera aí. Esse aqui, perdão. Isto aqui é o balanço do Banco Itaú. Que ano é? 21 e 20. Junho de 21, dezembro de 20. Botar para quem quiser o link ali no chat. Acho que eu convém aumentar isso. Não, ele bateu no lugar errado aqui. Aumentar isso aqui um pouquinho, né? Vocês estão conseguindo ver? Agora sim, está embaçado. Tá. Mas eu vou abrir aqui. Tá, isso é o balanço do Banco Itaú. Não é difícil achar na internet. Eu botei o link ali no chat. Aí vamos ver uma coisa. Aqui, primeiro no passivo. Conforme a gente discutiu em sala, olha aqui, os depósitos à vista que estão aparecendo aqui, ó. Aparecem aqui numa a primeira linha ali, primeiro item detalhado do passivo do Banco Itaú, tá? Está ali os depósitos à vista que realmente se constituem passiva das instituições financeiras, conforme nós tínhamos dos bancos comerciais, né? Conforme nós tínhamos falado em aula, tá? Alguma pergunta até aqui? Não, então agora vamos dar uma olhada no ativo, aqui num item do ativo. As reservas, tem esse item aqui, o mouse está aparecendo para vocês em cima da linha, né? Depósitos no Banco Central do Brasil, tá? Aquelas reservas junto ao Banco Central estão aqui dentro. Eu desconfio que isso é algo além daquelas reservas, porque aquelas lá são só as que não rendem juros vinculadas ao depósito à vista. Até a gente pode rapidamente ver, isso aqui é 98 mil, né? 98.200. Vamos olhar aqui os depósitos à vista. 89, ó. Isso são reservas além daquelas que nós estamos falando, tá? Porque aqui aquelas reservas são maiores que o saldo de depósito à vista. Então, mas aquelas reservas que a gente falou, provavelmente estão aqui dentro, nesses depósitos no Banco Central do Brasil, tá? Além disso, nós temos, eu queria ver, aí os empréstimos que os bancos concedem para, por exemplo, para Vale, para o Alexandre, para um restaurante. Aí vai ter que aparecer nesse item aqui dentro de operações de crédito, né? Aí tem que ser operações operações com característica de concessão de crédito. Aí tem outros créditos, outros valores e bens. Imagino então que os empréstimos que os bancos concedem estejam nesse item aqui, tá? Uma pergunta sobre esse ponto? Não? Então esse aqui a gente vai fechar e agora vamos ver outro aqui que é um pouco mais interessante, talvez. O balanço do glorioso Banco Central do Brasil, que eu também vou botar o link para ele aqui no chat. Balanço, Banco Central do Brasil, balanço patrimonial no site do próprio Banco Central. Tentar aumentar um pouco aqui. Vamos lá, temos aqui. Primeiro que eu vou lá em cima, começa com ativo em moedas estrangeiras, tá? As chamadas reservas do Banco Central. Reservas internacionais. Tá? São ativos em moeda estrangeira, mas mensuradas em reais, né? Convertido para reais por alguma taxa de câmbio. Então tem que chamar de caixa, equivalente de caixa. Então aqui, se o Banco Central tiver dólares, euros em espécies, está aqui dentro. Depósito a prazo em instituições financeiras. Aí tem outras, a reserva de ouro também, aqui, ó. Aí ativos em moedas local. Temos aqui os títulos públicos federais, títulos do Tesouro em poder do Banco Central. E é uma parcela grande do ativo do Banco Central, olha aqui. 2 milhões, e você olha o total do ativo,
4 e pouco. Então, esses títulos do Tesouro, aproximadamente 50% do ativo do Banco Central do Brasil. Tá? E, aliás, esses títulos do Tesouro, inclusive, excedem as próprias reservas internacionais. Alguma pergunta até aqui? Não, então agora a gente vai sair daqui e passar para o passivo do Banco Central. É só uma coisa estranha isso aqui. Viu? Não, deixa assim. Eu tinha uma barra de status lá embaixo que sumiu, mas tudo bem. Aqui, vamos olhando aqui para o passivo do Banco Central. Nós temos aqui, aí tem os passivos em moeda estrangeira, ou seja, a dívida externa do Banco Central. Hoje é bem menor do que as reservas internacionais, tá? Professor, o que é esse compromisso de recompra aí? O que é esse item exatamente? Vamos lá. Deixa eu mostrar as coisas que eu ia mostrar, a gente tenta voltar aqui, tá? Beleza. Aí aparece item aqui passivo em moeda local, tá? Nesse passivo em moeda local aparece aqui os depósitos das instituições financeiras. Então aquelas reservas, provavelmente, as reservas que nós discutimos, elas estão embutidas, listadas aqui dentro, né? Então provavelmente isso aqui não são aquelas reservas e mais alguma coisa, que é um item genérico, depósito das instituições financeiras. Ok? E tem, olha quem aparece aqui no passivo, o meio circulante. Agora eu não sei se dizer se esse meio circulante que eles estão listando aqui é aquilo que nós chamamos de papel moeda emitido ou... Só uma desculpa, vocês estão me escutando bem? Estamos sim. Porque tem ligaram uma serra ali fora. Eu vou ter que fechar a janela por um tempo, vamos ver. Senão tem uma serra ali, estão podando uma árvore aqui perto. Então, não sei se esse meio circulante é aquilo que nós chamamos de PME. Com certeza, garanto para vocês, esse meio circulante é mais que o PMPP. Que o PMPP era só o poder, papel moeda em poder do público. E o PME era todo o papel moeda fora do Banco Central, ou seja, era o PMPP, mas estava em poder dos bancos comerciais. Eu não sei se esse meio circulante é exatamente o PME ou é o PME e mais uma coisinha. O que seria essa mais alguma coisa? Cédulas e moedas em poder do próprio Banco Central. Que eu já vi documentos, ativo balanço do Banco Central uma vez, que ele estava em algum lugar, caixa, moeda em espécie, moeda para reais, no ativo do Banco Central, tá? Então, ou seja, aí basicamente que então teria alguma coisa, um resíduo aqui, 5, e o PME seria esse meio circulante menos o 5 ali à esquerda, né? Tá? Uma pergunta até aqui, eu não esqueci sobre o compromisso de recompra. Não? Então, vamos tentar responder o que é o compromisso de recompra. Até uma curiosidade, ver se aparece aqui no ativo. Também aparece. Compromisso de revenda, né? Apesar que tem um compromisso de revenda aqui, ó. Você tinha perguntado sobre o compromisso de recompra. Tem para moeda, tem ambos. Moeda doméstica, moeda local e moeda estrangeira. Ambos. Compromisso de revenda e compromisso de recompra. Vamos ver se eu acerto aqui, vocês me ajudem. É que algumas operações, existem operações que, entre instituições financeiras, onde uma instituição vende para outra um ativo e acerta a recompra, acertada a recompra. É como então na prática o ativo fica como garantia de um empréstimo. Nós chegamos a falar desse tipo de operação quando a gente falou da taxa Selic, lembram? Não. Vamos lá, o que eu falei? Imagina que tem um banco precisando de dinheiro, por uma semana. E ele tem um lote de títulos públicos com prazo de 10 anos que ele gostaria de manter até a maturidade. Ah, tá, lembrei. O que ele pode fazer, né? Ele adianta o título. Ele vende para o outro banco e já acerta a recompra dali a uma semana, né? Aí, o que é essencial, é como então na prática fosse um empréstimo onde os títulos públicos ficam como garantia.
Se você for pensar, isso pode ser feito também com outros ativos, né? Não só com títulos públicos. Agora, exatamente quais são os ativos que são utilizados nessa operação, não sei dizer. Então, vamos lá. Esse compromisso de recompra aqui, como está no passivo, é alguma obrigação que o banco vai, que o Banco Central, ou seja, algo que o Banco Central está obrigado a recomprar, tá claro? Ok? E é uma obrigação que ele assumiu de recomprar alguma coisa. E, simultaneamente, aqui ele tem o chamado compromisso de revenda, alguma coisa que ele tem o direito de vender daqui a, aí eu não sei, uma semana, um mês, aí vai variar, né? Dependendo da operação. Ok? Respondido? Sim, sim. Ok, então vamos voltar para a matéria propriamente dita. Então, isso aqui eu vou fechar, isso aqui eu vou trazer para cá, que ele se tornou desnecessário. Aí, deixa eu ver, eu vou fechar isso aqui, que eu acho que eu não preciso. Isso aqui também eu posso fechar, mas esse aqui eu tenho que manter aberto. E esse aqui vai vir aqui pro lado de cá. Então, lembrando, senhores, na aula passada, nós discutimos esta equação 1. A gente partiu da equação quantitativa, mexemos com os logaritmos naturais, discutimos um pouco isso e chegamos nessa equação 1. Que ela diz, então, que a taxa de inflação é igual à taxa de crescimento da oferta de moeda menos a variação percentual do PIB real mais a variação percentual da velocidade de circulação da moeda. E a gente discutiu essa frase aqui também, que a inflação é sempre em todo lugar um fenômeno monetário, no sentido que não se observou ainda um fenômeno de elevação persistente e duradoura dos preços, sem que isso fosse acompanhado por uma expansão da quantidade de moeda na economia. Tá? Então a gente vai entrar agora na seção a dicotomia clássica e a neutralidade monetária. E primeiro, o que quer dizer essa palavra dicotomia? Simplesmente divisão, separação em dois grupos. E nós vamos dividir as variáveis econômicas em dois tipos, variáveis nominais e variáveis reais. Alguns exemplos de variáveis nominais. Basicamente, as variáveis nominais são aquelas expressas em valores correntes. As variáveis reais expressas em quantidades ou a preço constante. Então, sendo que aí temos que cuidar das taxas de juros. A taxa de juros nominal, como o nome diz, é uma variável nominal. A taxa de juros real, como o nome diz, é uma variável real. Então, eu dou aqui alguns exemplos de variáveis nominais. O PIB nominal, tá? O PIB é preços correntes, é uma variável nominal. Preço da batata em reais, preço da cebola, salário em unidades monetárias, tudo isso são variáveis nominais. Ah, tá aqui salário nominal, tá? E algumas variáveis reais. O PIB real, ou seja, o PIB a preços constantes, é uma variável real. Preço relativo entre dois bens. Não sei se os senhores chegaram a discutir isso no curso outro curso de economia no semestre passado. Que se você pega o preço da batata e divide pelo preço da cebola, a gente chama isso de preço relativo, isso te informa a quantidade que você pode trocar batata por cebola, né? Ouviram falar disso? Sim, sim. Então é o preço relativo. Basicamente está falando a taxa que você pode trocar sacos de batata por sacos de cebola. Quilos de batata por quilos de cebola. Isso é uma variável real. O salário real, como a própria qualificação real diz, é uma variável real. Estamos falando basicamente de salário, falando poder de compra, quantidade de bens que o salário compra, né? Uma pergunta então sobre a divisão das variáveis? Não, então vamos em frente. Temos a neutralidade monetária agora. Que diabo é isso? Vamos dizer que esse fenômeno ocorre, ou seja, a moeda é neutra, quando mudanças na oferta de moeda somente afetam variáveis nominais. O que eu estou querendo dizer? Então agora passar... não, é aqui para o nosso quadro. Suponha que tinha uma certa quantidade de moeda na economia e um belo dia o Banco Central, por exemplo, fez uma operação de mercado aberto e expandiu a quantidade de moeda que existe na economia. Ou seja, o Banco Central foi no mercado e comprou títulos. Qual é o impacto disso? Isso vai impactar preços, taxa de juros, vai impactar
vai impactar o PIB, então a gente diz o seguinte, os economistas dizem, que a moeda é neutra quando mudanças na quantidade de moeda somente afetam as variáveis nominais. Tá? Então, a neutralidade monetária existe quando um ΔM só afeta este tipo de variável aqui, as variáveis nominais. Aí eu digo o seguinte, essa neutralidade monetária é uma descrição razoável, mas não é exata, não é perfeita, dos efeitos de longo prazo de mudanças na quantidade de moeda, mas não vai ser perfeito. Tá? Então, depois a gente vai discutir isso com mais detalhe, mas pode imaginar o seguinte, se o governo dobra a quantidade de moeda que existe na economia, e só para deixar claro, normalmente as operações de mercado aberto não tem esse impacto de dobrar a quantidade de moeda. Num dia o governo dobra a quantidade de moeda na economia. Isso normalmente não acontece, evidentemente. Mas supõe que um belo dia o governo dobra a quantidade de moeda na economia. O efeito de longo prazo disso deveria ser tão somente dobrar o nível de preços, não impactar nem PIB real, impactaria o PIB nominal, porque estaria dobrando todos os preços. Não deveria impactar salário real. Tá? Mas, como falei, exato isso não vai ser. Alguns motivos para tanto. Tá? Mas a gente vai assumir isso então, que isso acontece no longo prazo. Aí os livros gostam de dar como exemplo, para ilustrar por que a moeda tende a ser, ou pelo menos no longo prazo deveria ser neutra, é o exemplo da reforma monetária. O que é reforma monetária? Como aconteceu aqui em 1994, na introdução do Plano Real. Sai uma moeda, entra outra. Onde parece que está a caminho de acontecer na Argentina. Tá? Depois, deixa eu só ver qual é o próximo bullet aqui. Quando eu terminar desse bullet, a gente fala da Argentina. Vocês têm interesse em falar do que está acontecendo na Argentina? Olá, Thiago. Agora que vi o Tio Alexandre, exatamente. Obrigado por lembrar. Vocês têm interesse em falar do que está acontecendo na Argentina? Pode ser. Ah, tem? Ok. Então, depois, terminando esse tópico, a gente fala, porque vai estar relacionado à reforma monetária. Então, o que aconteceu ali no Plano Real, tinha uma moeda que, se não falha a memória, chamava Cruzeiro Real, ela saiu de circulação e entrou uma nova. O Real. Na época, todos os preços foram divididos por 2.750. Não foi a primeira reforma monetária que eu presenciei. Eu presenciei outras que eu lembre. A primeira que eu lembro foi o Plano Cruzado. Aí depois teve mais duas, depois do Plano Cruzado e antes do Plano Real, mais duas ou três, onde simplesmente nós cortamos 3 zeros. Né? Então, basicamente, no Plano Cruzado, saiu uma moeda de circulação, entrou o cruzado e tudo foi dividido por 1.000, na prática. Então, 1.000, na época era cruzeiros, 1.000 cruzeiros correspondiam a um cruzado, ou seja, 1.000 unidades da moeda antiga correspondiam a uma unidade da moeda nova. Que eu lembre do que eu li, teve uma reforma monetária, acho que depois da Segunda Guerra Mundial, provavelmente na década de 50, ou ainda no governo Getúlio Vargas, não sei exatamente, quando saiu de circulação R$1.000 e surgiu, na época, o que chamou de cruzeiro na época. Aí esse cruzeiro saiu de circulação, se não falha a memória, na época do regime militar. Mas se eu já era nascido, eu não lembro disso. E aí ele saiu e veio uma outra moeda que na época foi chamada de cruzeiro novo e depois perdeu a qualificação novo, ficou só cruzeiro e ela durou até a época do Plano Cruzado. Então a ideia é relativamente simples. Pensa assim, suponha que um país, a moeda dele, as cédulas são todas verdinhas. Nos Estados Unidos, tudo dólar, os dólares verdinhos. Um dia alguma coisa acontece, o país resolve, vou tirar essa moeda verdinha de circulação e colocar a moeda azul. E aproveitar de cada moeda dessa, vou cortar 2 zeros, por exemplo, vai dividir tudo por 100. Por que isso deveria ter impacto na economia? No lado real da economia, sobre o PIB, sobre o nível de emprego, sobre a quantidade de cachorro-quentes que as pessoas estão comprando. Não vai ter a produção em nenhum momento, então não vai manter o mesmo valor real. Não deveria ter efeito real. Então, se for pensar, uma reforma monetária anunciada previamente, e que a ela não esteja associada a nenhuma perspectiva de confisco de ativos monetários,
ou de ativos, ou de algum tipo de perda, pode ser neutra. Tá, mas observe que, inclusive, no plano real, em outras reformas monetárias que aconteceram no Brasil, o que eu vou falar agora aconteceu. O dinheiro que estava no banco foi convertido da mesma forma, basicamente. Quem tinha uma cédula de 1.000 cruzeiros reais, mas não era 1.000, não, porque na taxa não foi 1 para 1.000, foi 2.750. Mas então quem tinha 2.750 cruzeiros reais em mão pôde receber R$ 1. E os saldos bancários foram divididos por 2.750 também. Os salários foram divididos por 2.750, foi tudo dividido por 2.000. Prestações a vencer foram divididas por 2.750. Então, uma reforma monetária tem que ter, não é só troca da moeda, você tem que também fazer a conversão dos ativos financeiros, das dívidas e dos créditos a receber pelo mesmo fator, tá? Isso aconteceu no plano real. Mas vamos pensar o seguinte, lembrar, houve uma reforma monetária no plano Collor também. E o plano Collor não foi só reforma monetária, houve, além disso, o bloqueio dos ativos financeiros. De fato, o saldo que existia, o plano Collor foi tudo dividido por 1.000. Se você tinha lá 100 mil, sei lá qual era a unidade antes do plano Collor, no banco, foi dividido por 1.000, 100 mil virou 100. Só que, além disso, houve o bloqueio. Ou seja, o 100 mil foi dividido por 1.000, virou 100, e além disso, um pedaço do 100 ficou bloqueado. Você pôde sacar 20, 80, você teve que esperar, tá? Logo depois. Então, imagine que, por exemplo, 6 meses ou um ano depois do plano Collor, o mesmo governo anunciasse, acho que eu vou fazer uma reforma monetária, mas não se preocupem que dessa vez não vai ter um confisco. Será que as pessoas iam acreditar nisso? Iam sacar tudo não. Provavelmente ficariam nervosas, né? Não levariam isso a expressão a valor de face, né? Então, assim, para que a reforma monetária seja neutra, é preciso que os agentes não associem o anúncio da reforma monetária a uma perda de confisco de ativo, de valorização de ativo, nada do tipo. Porque se as pessoas ficarem preocupadas com o que vai acontecer e começarem a desconfiar que a moeda vai perder valor, a gente já discutiu isso no tópico anterior. A moeda começa a desvalorizar, né? Porque a moeda, para ser aceita, é preciso que haja a perspectiva dela ser aceita no dia seguinte, né? Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Então vamos lá. Agora uma coisa curiosa aqui. Que está acontecendo agora lá na Argentina, o candidato na frente das pesquisas, o Javier Milei, ele disse que quer dolarizar a economia argentina. Não sei exatamente em que termos ele falou isso, não tenho acompanhado, mas isso que envolve pelo menos que a Argentina deixe de ter a sua moeda e o meio circulante na Argentina passe a ser o dólar americano, né? Agora, vamos pensar aqui qual é e já está se desenhando. O que é engraçado, por acaso eu vi um vídeo, ou li alguma notícia, não me lembro exatamente, dizendo já estão culpando o Milei pelos problemas econômicos atuais. Eu não sou nem um pouco simpático ao atual governo da Argentina, pessoalmente. Mas o fato é, candidatos a cargos, praticamente a presidente, eles podem impactar a economia antes mesmo da eleição. Vamos parar aqui. Como o Alexandre nem está falando, vamos devagar. Vou tentar convencê-los que isso não é um absurdo. Eu acho que na turma, em aula, eu já discuti com os senhores o que é o negócio de despoluição da Baía de Guanabara e impacto disso sobre o preço de imóvel. Não discutimos? Sim, sim. Então, lembra, qual era o exercício? Supõe que chega a notícia pra gente que daqui a 20 anos, e é absolutamente crível, daqui a 20 anos a Baía de Guanabara vai estar cristalina, completamente despoluída. Então, na época, os senhores concordaram que isso tenderia a aumentar o preço dos imóveis na Ilha de Paquetá, na Ilha do Governador, em São Gonçalo, em Niterói, ali na orla da Bahia, no Rio, que é da cidade do Rio de Janeiro, em Botafogo, Flamengo, Glória, Duque de Caxias, Magé também, não? Magé já é fora do município do Rio, né? Não é isso? Então, se a Baía de Guanabara vai ficar limpa, isso tende a valorizar os imóveis, o preço dos imóveis ali na orla da Baía de Guanabara.
Mas ele lembra, a ideia é assim, daqui a 20 anos que a Bahia vai estar limpa. Aí a pergunta, mas então quer dizer que os preços só vão subir daqui a 20 anos? Não. Na época, no dia, o senhor Ribeiro falou, não, impacta o preço já agora, né? Então, impacta hoje. A notícia chega hoje, o impacto é hoje. Até se a gente aceitar que a notícia chegou, ela é crível, todo mundo realmente concorda que a Bahia daqui a 20 anos vai estar limpa, todo impacto sobre os preços se dá agora. O que você pode pensar assim, mas por aí que nunca vai ter certeza, né? Então chega a notícia, tem uma chance da Bahia estar limpa, aí o preço sobe. Aí imagina que à medida que o tempo vai passando, a obra vai andando e vai aumentando a chance. As obras vão, o projeto de poluição vai avançando e vai aumentando a chance de que a Bahia realmente vai ficar limpa, os preços vão subindo. Aí de repente, não tem mais dinheiro para continuar, e os preços caem, né? Ok? Mas o fato é que eventos futuros podem impactar a economia, a perspectiva sobre eventos futuros pode impactar as variáveis econômicas hoje, não tem nada demais. Alguma pergunta até aqui? Não? Ok. Agora eu vou lembrar. Os senhores já ouviram falar de Carta ao Povo Brasileiro? Só para dizer, não é o de suicídio do Getúlio Vargas, não. Não, conheço não. Algum dos presentes já ouviu falar disso? Não? Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um segundinho. Eu estou usando... Ok. Então, para quem não sabe, a Fundação Perseu Abramo é uma fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores. Então, vamos lá. O que aconteceu? Essa carta foi de 2002. Ali em 2002 começou a ficar claro, ali em meados de abril, maio, junho, que o então candidato Luiz Inácio da Silva era o favorito a ganhar as eleições, e havia uma incerteza sobre o que ele ia fazer com a política econômica. E com isso os juros começou o dólar começou a disparar. E ali então em junho de 2002, não sei exatamente assim, qual foi a cozinha dessa carta, mas sabe quem convenceu o candidato a saltar o documento? O então candidato Luiz Inácio Lula da Silva saltou um documento chamado Carta ao Povo Brasileiro. Quem tiver curiosidade, eu vou colocar aqui. Endereço. Está no site da Fundação Perseu Abramo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, está aqui em verde, escrito Carta ao Povo Brasileiro, tá? Luiz Inácio Lula da Silva, Carta para o Brasil quer mudar para crescer. Deixa eu ver o que eu... Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui uma palavra. Contratos. Olha aqui. Então, quem tiver curiosidade pode ser. Ele fala, esse é o melhor caminho de contrato seja errado, o país recupere a sua liberação política e econômica, uma coisinha mais. Então, essencialmente, uma carta tentar dizer, olha, não vai haver, acho que não tinha essa expressão lá, não vai ter nada parecido com o Plano Collor, vamos honrar as dívidas do governo, vai haver equilíbrio fiscal, olha aqui, vamos preservar o superávit primário quanto for necessário, ok? Então aqui realmente convenceram ali o então candidato que era melhor ele fazer esse pronunciamento, ele fez, e parece que de fato ajudou ali a segurar, apesar de ter sido um ano muito turbulento, o ano de 2002 para o Brasil. Tá? Então assim, não tem nada demais para parar e pensar, independente de quem é o candidato, que um candidato
alguém está concorrendo à eleição, tem chance de ganhar, ele fala que vai fazer alguma coisa que talvez não seja muito bom para o país ou vai gerar problemas, as pessoas vão levar isso em conta na hora de tomar suas decisões, agentes econômicos vão reagir a isso, né? Não é? Não tem nada demais. Então, agora voltando aqui para o caso da... Então, ali, aqui no Brasil, ainda pouco mais de 20 anos, o então candidato, líder das pesquisas, soltou um manifesto, chamado Carta ao Povo Brasileiro, dizendo: vamos honrar, vai ter superávit primário, os contratos serão respeitados e assim vai. Ok. E agora voltando para o caso da Argentina. A última notícia que eu vi, acho que foi ontem, o dólar já vinha subindo e parece que a desvalorização da moeda local está se acelerando. Porque o problema que surge é o seguinte: supõe que o Milei faça, e pelo que eu sei ele não disse como é que vai ser feita essa dolarização, seja simplesmente: olha, aqui na Argentina agora é assim, quem quiser usar o dólar usa, quem quiser usar essa moeda que existe aí, o peso, usa. O que vai acontecer? Ou seja, se o peso deixar de ter curso forçado, ninguém vai querer, né? Mas se as pessoas acham que isso vai acontecer daqui a 2, 3 meses, isso impacta o valor da moeda já hoje. Elas vão tentar se livrar da moeda hoje, né? Ninguém vai querer ficar com aquilo. Então elas vão tentar converter a moeda argentina no peso em dólar imediatamente. Isso. E quando elas tentam fazer isso, a taxa de câmbio sobe, né? Então, assim, o problema é que não está claro como é que essa dolarização vai ser feita. Por exemplo, poder imaginar algo do seguinte tipo: olha, no dia, ele teria que, por exemplo, anunciar uma taxa de câmbio hoje. Olha, quando eu tomar posse, quem tiver peso, não sei qual é a taxa de câmbio na Argentina, digamos que seja 1.000 pesos por dólar. Aí ele diz: olha, a taxa de câmbio é 1.000 pesos por dólar, então eu fico sabendo, no dia que eu tomar posse, cada 1.000 pesos eu troco 1.000 pesos por $1. Aí conseguiria estabilizar, mas ainda teria um problema, que por outro lado ele não está no governo, né? Supõe que ele anuncie, que ele faça, digamos que ele fizesse uma conta. A gente tem tanto de reserva, que provavelmente é quase zero, tá certo? Então não tem muita como ele comprar, usar dólares para retirar a moeda argentina de circulação. Na prática é isso. Pode pensar com essa conversão como seria: olha, temos dólares, estamos prontos a trocar esses dólares por moeda argentina. Até vocês lembram que eu apresentei há pouco o balanço do Banco Central do Brasil? Vamos ver se ele tem aqui o link, né? Deixa eu botar aqui. Copy link address. Tá aqui ainda? Não, deixa eu tirar ele aqui. Vai voltar. Cadê o danadinho? O balanço do Banco Central do Brasil. Que os meus alunos querem ver o balanço, não precisam ver esse balanço novamente. Ué? Cadê ele? Sumiu. Tem uma maneira, peraí. A rádio está patrimonial. Putz, 5. Tá aqui, apareceu. Vocês estão conseguindo ver ou tá muito pequeno? Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Vamos olhar aqui a situação. Peço que vocês só guardem esse valor aqui. Vou botar 31/12/2021 aqui. Pode ser o de meio de ano, né? Metade de 2021. 1.8. 1.9. E o meio circulante, 342. Então observe o seguinte: as reservas do Banco Central eram superiores ao meio circulante. Mas aqui tem algumas que são de longo prazo, não são tão líquidas assim, mas podemos olhar, por exemplo, líquidas. Esse caixa equivalente de caixa aqui, que são as bem líquidas. Isso aí é aproximadamente 1/3 do meio circulante, né? Mais ou menos. Mas o fato é que, por exemplo, o Banco Central do Brasil, talvez tivesse chance de fazer. Ele fala: olha, não se preocupe, se vai acontecer alguma coisa, uma crise de desconfiança, olha, não se preocupe, quem tem reais, me procura aqui, pode ter que ser real em espécie, traga o seu real em espécie, que eu troco esse real em espécie por dólar. Teria uma chance de fazer. Tem um problema de ser real em espécie, tá? Depois
a gente vai chegar a esse ponto. O problema é que, pelo que eu sei, depois vocês podem procurar, se você for olhar o balanço do Banco Central da Argentina, pelo que eu ouvi dizer, isso aqui é próximo de zero. Acabou. O Banco Central da Argentina tá ali. No nosso caso já não ia dar pra fazer, né? Porque o caixa equivalente de caixa é um terço do mês circulante. Mas pode liquidar esses outros aqui, né? E nem, basicamente, você faz o anúncio, nem todo mundo vai querer trocar, né? Então na situação, se quisesse fazer, não seria inviável, né? Mas, tá? Então o problema lá da Argentina é que não tem esse item lá do ativo muito pequenininho. Muito pequenininho. Até imagino que esse item aqui do ativo, não, é esse aqui que eu quero estar dizendo, seja monstruoso. Aqui já é bem alto, metade do ativo, né? Metade do ativo do Banco Central é título do Tesouro. Bom, então o problema é que realmente acho que a Argentina não tem como fazer isso sem que a moeda se desvalorize. Mas supõe que pudesse fazer, entendeu? Supõe que ele fizesse uma conta e dizesse, eu posso pagar $1 para cada 1.000 pesos. O problema é que ele não assumiu ainda o governo. Aí se ele fala, compra $1 para cada 1.000 pesos, por exemplo, se o governo está no poder, poder sair gastando e tornar essa taxa de câmbio inviável, né? Então a Argentina realmente está numa situação difícil. Eu acho que a moeda vai continuar se desvalorizando. E nesse caso aqui que eu tinha falado dos ativos... o que eu estou fazendo aqui? Não, desculpe. Dos ativos não serem suficientes para cobrir o... Ele está falando, supõe que ele promete trocar moeda espécie. Ainda supõe que, inclusive, tem que ver o seguinte: se o Banco Central dizer eu troco moeda em espécie por dólar, ele pode gerar desconfiança sobre os depósitos, né, à vista, em conta corrente. E com isso gerar uma corrida bancária contra as instituições comerciais, né? Então, longe de ser simples fazer essa transição, tá? E se ele anunciar isso, ocorrer a corrida bancária e ele perder? Como é que isso afeta a economia? Vai ao chão. Então, situação realmente difícil do país. Que só vai ter corrida bancária, quer dizer o seguinte, todo mundo corre para os bancos para sacar dinheiro, os bancos não têm dinheiro, aí tem que chamar, que muitas vezes acontece esse tipo de situação, chamada o governo decreta um feriado bancário, diz, os bancos vão ficar fechados por uma semana, 10 dias, e tenta ver se as pessoas se acalmam no meio do período, ver se conseguem anunciar alguma medida que restabeleça a confiança, né? Mas é um problema, né? Que aí basicamente, que na hora que você olha, aí que por exemplo, na Grécia, pouco que eu li, né, teve uma crise desse tipo forte lá em 2014, 2015, 2013, por ali. Na Grécia teve feriado bancário, limite ao que as pessoas podiam sacar em cada dia. Basicamente o sistema financeiro para de funcionar como funcionava antes. E aí isso vai impactar a economia do lado real. As empresas vão ter dificuldade para pagar salário, para pagar seus fornecedores, e aí começa o problema, né? Ou seja, não vou dizer impossível, que é uma palavra muito forte, mas não vejo como possa acontecer um país ter uma crise bancária violentíssima, isso não jogar a economia inteira no chão, gerar desemprego, quebradeira de empresa, todas essas coisas, tá? Então, eu lamento lá pelos argentinos. É uma situação bem difícil mesmo. Perguntas, senhores? Não? Então vamos voltar para as notas de aula, né? Eu também não queria ser candidato a presidente da Argentina, não. Que situação difícil lá, realmente. Pior que a do Brasil, né? Sim. Bom, então vamos voltar a falar da velocidade
circulação da moeda, a equação quantitativa. A gente já falou dessa expressão número 2, a chamada equação quantitativa. E até eu mencionei, lembra, existe algo chamado teoria quantitativa. Uma das peças da teoria quantitativa é a chamada equação quantitativa. A equação quantitativa do G é aquela que está no número 2. Lado de esquerdo, moeda. Lado de moeda, por exemplo, M0. V, um indicador de quanto de circulação da moeda. Lado direito, o PI, P vezes Y, o PIB nominal, onde Y é o PIB real, P é o deflator. E você calcula, já falei em sala, você calcula o V como resíduo. Basicamente, olhando para essa expressão que está aqui, este numerador aqui é o PIB nominal. O IBGE divulga isso. O M é um indicador de quantidade de moeda. O Banco Central calcula isso diário. O Banco Central tem isso, a informação. E o V? O V você calcula olhando para aquela razão. Por isso, você calcula aquela razão e você tem o seu V. Bom, então eu falei, calcular como resíduo. Mas então, se você vai calcular o V dessa forma, é claro que a equação vai ser sempre satisfeita, né? Não é isso? Você pega os dados do PIB, pega os dados do M, diz que o V é dado pelo lado direito da expressão 3, então a equação 2 é satisfeita. Então, equação 2, sem colocar assim, apenas a equação quantitativa não, e com alguns dados que você vai coletar no IBGE, no Banco Central, você não tem exatamente uma teoria para determinação do nível de preço. Agora que vem o seguinte ponto, a velocidade da moeda é relativamente estável ao longo do tempo, pelo menos para o longo prazo, tá? Aí eu peço que vocês considerem a equação 3. Por simplicidade, assumam que o V é constante, que no longo prazo. E que o Y, o PIB real, é determinado por fatores reais que permanecem constantes. Consequentemente, ou seja, o Y, o valor do PIB real de longo prazo depende de fatores, não há fatores reais da economia, como, por exemplo, indicadores de produtividade do trabalhador, estoque de capital do país, tudo isso são variáveis reais. E, por simplicidade, supõe que elas estão constantes. Então, a fração P sobre M vai ter que ser constante. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você tem e isso, o lado esquerdo é constante e o lado direito é constante, a fração P sobre M tem que ser constante. Tá? Aí quando você diz que a fração P sobre M é constante, uma consequência disso é que o P e o M tem que crescer a mesma taxa percentual. Então, um acréscimo em M terá como resultado, de longo prazo, um acréscimo proporcional, ou seja, pela mesma taxa no P. Tá? Então, isso é acho que a gente já falou disso na sala de aula, não custa nada repetir. Então, se você pega duas variáveis genéricas, x e z, e olha para essa fração assim, se a fração é constante ao longo do tempo, x e z tem que estar crescendo a mesma taxa. Se o x cresce a uma taxa maior que a do z, a fração cresce. Se o x cresce a uma taxa menor que o z, a fração decresce, tá? Então, um pequeno ponto, para a fração ser constante, x e z tem que estar crescendo a mesma taxa, é o que eu estou usando aqui nessa discussão. Aí eu menciono que esses itens 1 e 2 aqui sintetizo uma discussão com itens numerados, que o autor numerou de 1 a 5, na página 3, 4 e 1 do livro-texto. Perguntas até aqui, senhores? Não. Então vamos continuar avançando. Alguns comentários adicionais sobre a teoria quantitativa da moeda. Então vamos lá. Perdão, o que seria essa teoria quantitativa? De forma simplificada. A gente pega essa equação. Podemos até, não foi feito nas notas, a gente faz aqui, ó, resolve para o P. E
Para eu falar que isso é uma equação, que eu posso usar isso para descrever, fazer previsões, explicar o comportamento do P, eu tenho que ter algo a dizer sobre as três variáveis do lado direito. Podemos escrever desse jeito aqui. Ora, esta senhora aqui é controlada pelo Banco Central. Se for o M0 é perfeitamente, se for o M1 não perfeitamente, mas tem um bom controle. Aí, o diabo é o V sobre Y. Se eu falar que o V sobre Y não tenho nada a dizer sobre eles, essa equação aqui não me ajuda a falar muito sobre o território de preço. Mas se eu falar isso para o longo prazo, que o V é constante e o Y é constante, se eu assumir, ou pelo menos que a fração é constante, por exemplo, o V e o Y não variam, mas a fração é constante, por exemplo, aí eu tenho uma teoria para o P, para o comportamento do P. O P vai ser determinado as variações do P vão ser determinadas pelas variações de M, tá? Então, vou colocar assim, a teoria quantitativa, ela envolve a equação quantitativa e hipóteses sobre o V e o Y. Antes do Keynes, essencialmente o pessoal dizia, Keynes foi um economista influente, os trabalhos dele foram publicados na primeira metade do século passado, e ele se tornou influente por conta da análise dele da Grande Depressão, principalmente por isso, ele teve outras contribuições também. Eu vou colocar assim, de forma simplificada, o pessoal, chamados economistas clássicos, ele simplesmente assumiu o V é constante, o Y não depende do M, ou o Y é constante. Então, basicamente, se você falar que o Y não depende do M, você pode dizer variações em M não vão impactar o Y, então elas vão ter que ser todas descarregadas, impactar somente no P, né? Que poderia que se o Y dependesse do M, você pode dizer, por exemplo, o M dobra, mas o Y dobra também, aí o P ficaria inalterado, né? Então a ideia poderia dizer de forma simplificada, que os economistas clássicos assumiam que o V e o Y eram constantes sempre. Aí que o P era determinado a qualquer momento pelo M. E isso ficou bem claro que não acontecia na época da Grande Depressão, o Keynes argumentou, deu fundamentação teórica para isso, realmente essa ideia está ruim, é ruim. Mas, acho que até um ponto, os economistas clássicos não acreditavam que o V seria constante. Eles achavam que, digamos, não oscilava muito, né? Então, assim, dizer que eles achavam que o V era constante é meio que uma visão meio que caricata deles, possivelmente. Não acredito. Não é porque ele achar que alguém acreditasse que o V seria imutável, não vai mudar nunca. Mas, grosso modo, era constante, que seria uma boa. Aí dizer que é constante é uma aproximação razoável. Aí então veio, como eu falei, o trabalho do Keynes, e o ponto do Keynes é o V está longe de ser constante. O V oscila. O ponto é, o V pode oscilar muito. E aí jogaram a teoria quantitativa fora. Até que veio o Milton Friedman, que foi outro economista influente do século passado. O trabalho dele foi tudo publicado hoje. Então, o mais importante, publicado no século passado. Ele era mais jovem que o Keynes, né? Então, os trabalhos do Friedman, os principais foram publicados na segunda metade do século passado, só que teve um bem importante. Acho que a teoria do consumo do Friedman é da primeira metade, final da primeira metade do século passado, então ainda do começo da segunda metade, assim, década de 40, 50, aí não sei, não me lembro exatamente. Mas ele era um pouco mais jovem que o Keynes. E o Friedman efetuou o que ficou conhecido como a reconstrução da teoria quantitativa da moeda. Então, o que o Friedman fez? Ele disse, olha, não é que o V é constante, o V de fato pode oscilar, mas ele é uma função estável de algumas poucas variáveis. Então, o que o Friedman fez, ele chegou e disse, olha, realmente, não vamos dizer que o V é constante, mas vamos dizer que o V é uma função estável de algumas poucas variáveis. Então, você tinha isso aqui, por exemplo, dependeria da taxa de inflação, do próprio PIB e de algumas outras variáveis, esse V, tá? E aí você tinha algo bem parecido com a teoria quantitativa. Em particular, se você assumir, por exemplo, que no longo prazo essas variáveis estão determinadas ou não dependem do M, aí você tem essencialmente a teoria quantitativa. Então, com a reconstrução do Friedman, ficou meio que aceita, mas nem todo mundo aceita, mas, por exemplo, boa parte dos economistas concordam que no longo prazo
o principal determinante do P é a quantidade de moeda. Perguntas até aqui? A tecnologia não afeta a V, não? Pode afetar, acho que eu tinha até falado na aula passada. Usualmente, quando tem alguma novidade, tende a aumentar o V, que com a mesma quantidade de massa você consegue fazer mais transação, né? Imagina o seguinte, antes não tinha Pix, então você precisa... lembra, o V é o indicador de quão rápido a moeda gira, né? Então, você pode pensar que basicamente, antes... Pensa assim, um caso limite, não tinha nada, só moeda em espécie. Aí toda e qualquer transação tinha que ser feita em espécie, tá? Aí surgiu, então, cheque. Aí você consegue fazer mais transações com a mesma quantidade de moeda, tá? Você pode também, aí surge cartão de débito, aí surge Pix, esses instrumentos. Isso tende, então, a fazer com que a velocidade de moeda aumente. Que uma das coisas que pode ser feita, você pode até pegar a equação quantitativa e reinterpretá-la como uma teoria para a demanda de moeda. Basicamente, você escreve isso aqui assim, que é a equação quantitativa, e traz o V para o lado de cá dessa forma. E aí você pode trabalhar com esta equação, o que é mais comum, M sobre P. M sobre P os economistas chamam de quantidade real de moeda, ou encaixes reais. Quantidade, quase um indicador do poder de compra dessa quantidade de moeda que existe na economia. É 1 sobre V vezes Y. Então pensa o seguinte, se você tratar esse 1 sobre V como uma constante, ou algo que depende de outras variáveis, né, que é a ideia do Friedman, por exemplo, diz que o 1 sobre V é um F, uma função de variáveis como taxa de inflação, do próprio PIB e assim vai. Você tem que a quantidade de moeda que as pessoas vão querer carregar é dada por essa expressão aqui. Depende da renda, de forma multiplicativa, e desse F aqui. Tá? Aí você pode imaginar agora o seguinte. Surge o Pix. As pessoas com a mesma renda, elas precisam de menos moeda. Então o surgimento do Pix faria com que o valor, dado o P e o Y, o valor do F caísse, né? Então, se você imaginasse que tivesse, digamos que de forma simplificada, que o F dependesse somente do Y, tá? Até de forma decrescente. Como o senhor disse que precisa de menos moeda é moeda física, né? Moeda física, exatamente, isso. Como é que ele tivesse esse comportamento aqui, antes do Pix? Aí, vindo o Pix, ela cai, se desloca assim dessa forma, tá? Ou seja, por uma mesma taxa de inflação, o valor do F vai ser menor. Aí se você olhar aqui, que as pessoas vão estar, pode até para ajudar a lembrar que estão falando de demanda, botar um D aqui, um superescrito D aqui. As pessoas vão querer um pouco menos de moeda, tá? Pergunta, gente? Perguntas? Não? Então vamos continuar avançando. E aí, agora é no livro. Em aula eu mostro o livro para os alunos, né? Alguns alunos estão com o livro em mãos, outros não. A gente pode circular o livro, mas aqui vai arrumar outra solução. Então, mas tem um ponto, um capítulo interessante, uma seção interessante nesse capítulo, um estudo de caso, onde o autor discute o comportamento da moeda dos preços durante 4 hiperinflações na Europa, na década de 20. Então, Áustria, Hungria, Alemanha e Polônia foram assoladas por hiperinflações muito fortes na década de 20. A mais forte, no sentido de que os preços mais subiram, foi na Alemanha, se não me falha a memória. Estou aqui procurando o livro. Já achei. Peço, se alguém tem o livro em mãos, peço que abra e dê uma olhada na página 343. Então, que essencialmente, não sei se vai aparecer aqui para os senhores, mas basicamente você tem 4 gráficos. Não dá pra ver não, Tá bem passado. Tá dando para ver aqui pelo menos um deles?
Dá pra ver o formato. Basicamente, é uma linha, deixa eu ver, azul é a quantidade de moeda e... Não, a preta é a quantidade de moeda e azul é o nível de preço, sabe? Ou o contrário. Mas você pode ver, as duas vão subindo juntinhas e de repente elas param de crescer. Todos os gráficos têm o mesmo formato. Depois vocês podem dar uma olhada, até ver. Preto é moeda, azul é preço. Então podemos botar aqui de novo. Tem isso aqui. Tem um gráfico para cada país. Tá? Vocês podem depois dar uma olhada no livro. Vale a pena olhar. Eu, olhem depois a escala, particularmente. Na Alemanha é uma coisa assim de... eu me dei o trabalho. O maior número marcado na escala horizontal é igual a 10 elevado a 14. E se eu não tiver me enganado, isso equivale a 100 trilhões. E partia de 100, tá? Então, em 1921, o nível de preços era 100 na Alemanha. No final da hiperinflação, que foi mais ou menos em 1924, ou seja, 3 anos depois, o nível de preços era da ordem de 100 trilhões. Isso acho que nem cabe na minha calculadora HP12C. Eu posso estar errado, mas acho que ela não tem dígito para isso. Mas é bastante coisa. Então, os preços dispararam mesmo na Alemanha. Mas o que tem, que ele chama a atenção, é que o que você vê em todos eles é que o nível de preços, isso só não é tão óbvio no caso da Hungria, mas que o nível de preços parou de subir, ou seja, o processo hiperinflacionário foi interrompido quando os governos conseguiram controlar a quantidade de moeda, fazer com que a quantidade de moeda parasse de crescer, tá? Perguntas. Então, tem mais uma discussão mais longa no livro, vale a pena ler, é algo interessante. O caso da Alemanha foi proposital, né? Com a desvalorização da moeda. Não diria. Para pagar a dívida da guerra. Não necessariamente, não. Foi uma consequência, né? Acho que realmente, a princípio, os governos, não, vou aqui debelar, vou destruir o valor da moeda. Não, normalmente não fazem isso, até porque, conforme a gente chegou a falar, normalmente isso tem um custo político para os governos, né? Ou pode, não acredito que tenha sido algo próprio, foi um efeito adverso. O problema, a gente vai falar aqui agora, é que todos esses governos tinham um déficit. E eles se financiavam com emissão de moeda. E eu cheguei a falar que, até podemos, se eu conseguir localizar aqui, bom, o balanço, acho que o senhor já viram, a gente discutiu em sala, o senhor já viu o balanço do Banco Central, quando a gente fala que um governo se emite com uma emissão de moeda, não é assim o ministro da Fazenda ou o presidente da República, mesmo que seja uma ditadura completa, mas uma ação que, mesmo que não seja, que tenha um mínimo de estrutura hierárquica, separação dos poderes, normalmente o presidente, mesmo que não seja uma democracia plena, o presidente ou o ministro da Fazenda pode pegar um telefone e dizer para alguém no Banco Central, olha, emite um lote de moeda, uma coisa assim. Não, normalmente não funciona assim. Mas o que na prática acontece é que, por exemplo, o governo, o Tesouro, quer gastar mais e não vai aumentar a carga tributária. Então ele vai ter que emitir títulos da dívida pública. Aí quando esses títulos vão para o mercado, simplesmente, por exemplo, o Banco Central pode cruzar os braços, deixar o Tesouro colocar os títulos no mercado e permitir que a taxa de juros se ajuste, por exemplo, suba, o governo tem que se financiar uma taxa de juros mais elevada. Ou outra maneira de fazer, enquanto, por exemplo, o Tesouro está colocando os títulos no mercado, ou às vezes o Banco Central atua para colocar os títulos no Tesouro, o Banco Central coloca alguns daqueles títulos na sua carteira, ou seja, no seu ativo. Conforme a gente mostrou, tem títulos do Tesouro no ativo do Banco Central do Brasil. Tá? Então, uma maneira indireta ou subreptícia do Tesouro, do Banco Central financiar o Tesouro, é aumentar o número, a quantidade de títulos do Tesouro que ele está carregando. E isso vai acabar envolvendo financiamento, provavelmente financiamento inflacionário. Você pode até imaginar também não necessariamente seria isso. Você pode pensar o seguinte, o Banco Central poderia também se desfazer de moeda estrangeira, estou me desfazendo de ativo em moeda estrangeira e estou trocando por títulos da dívida do Tesouro Brasileiro.
mas usualmente o que acontece, acaba acontecendo é a emissão de uma expansão da base monetária, né? Perguntas, senhores. Então, vamos entrar na seção aqui. O imposto inflacionário, não sei se os senhores já ouviram essa expressão, e eu vou tentar convencê-los que, de fato, a inflação funciona como um imposto que incide sobre os detentores de moeda. Então, imagine a seguinte situação. O governo resolve aumentar o salário dos professores das universidades federais. Aí precisa de mais dinheiro. Opção 1, aumentar a carga tributária, delta T positivo. Outra, assim, aquela que acabou de discutir, expansão monetária, quer dizer, emite títulos e o Banco Central vai pegar para sua carteira pelo menos parte desses títulos novos. Outras opções de financiamento foram desconsideradas. Que outra opção seria emissão de título pura e simples, sem manter a quantidade de moeda constante. Tá? A gente vai ver vamos lá, isso aqui tem que cobrar mais imposto, taxar mais as compras na Shopee, por exemplo, né? Ou aumentar o imposto de renda. Isso aí é chato, né? As pessoas, aquelas pessoinhas, os eleitores reclamam, né? Que gente chata, não quer isso. Elas não querem pagar esse imposto. Então talvez esse outro aqui seja uma melhor opção, né? O governo faz isso aqui, ninguém reclama. Né? O problema é que esse vai gerar inflação. E a inflação é um imposto. Funciona como um imposto. Por quê? Então, eu digo aqui que tem uma álgebra aqui onde eu vou tentar convencer de ser correto. Eu digo que o imposto inflacionário é pago pelos detentores da base monetária. E a ideia é relativamente simples. A base monetária, como já discutiu, é um passivo do Banco Central, que é uma entidade do governo brasileiro. Do governo, né? No caso, aqui do Brasil, do governo brasileiro. A inflação corrói o valor real daquela dívida, daquela obrigação. Isso gera um ganho efetivo, real, para o emissor da base monetária, ou seja, para o Banco Central. Mas aí você vai dizer, não é só a base monetária, que o ponto é, a base monetária ela tem um valor, cada cédula de real tem um valor nominal fixo. Na hora que os preços começam a subir, o poder de compra de cada cédula cai. Mas não é só dinheiro espécie, isso não afeta apenas a base monetária, afeta todo o M1, inclusive. Porque, então, lembrando que a base monetária M0 é igual a PMPP mais reservas bancárias. O M1 é igual PMPP mais DV. Aí, se eu falei que a inflação corrói o poder de compra da base monetária, e na prática as pessoas estão pagando um imposto por conta disso, eu tenho que admitir que a inflação corrói o poder de compra do M1 do mesmo jeito. Sim, é fato. Porque o ponto é que os itens, nem o PMPP, nem as reservas bancárias têm qualquer maneira de cláusula de reajuste, ou seja, são valores monetários nominais fixos. Mesma coisa, PMPP reaparece aqui para o DV. Então as pessoas pagam um outro imposto aqui também, não é só ali. O ponto é, relacionado a essa parcela aqui não é bem imposto, né? Que normalmente a gente usa imposto, a palavra imposto, receita do governo, né? Que tem poder, como o nome diz, de impor a cobrança. Tá? A desvalorização, a perda do poder de compra do depósito à vista beneficia os bancos comerciais, que são os emitentes as entidades que emitem os depósitos à vista, né? Instituições emissoras de depósito à vista. Então, que agora, na prática, acontece, pode pensar o seguinte: a inflação corrói o valor real do M0, prejudica os detentores do PMPP e prejudica os detentores das reservas bancárias, são os bancos comerciais. Mas essas aqui são cobertas as perdas associadas ao RB são cobertas pelos ganhos associados à desvalorização do DV para os bancos, né? Tá certo? Então, o que na prática acontece, a sociedade como um todo, quando é em processo inflacionário, ela paga um imposto sobre isso aqui, o público não bancário,
E além disso, tem uma transferência devido à desvalorização dessa diferença aqui para os bancos. O governo como um todo ganha com a desvalorização disso aqui. E os bancos ganham com a desvalorização da diferença DV menos RB, como a gente discutiu aqui, tá? Perguntas? Não? Então vamos voltar ali para as notas de aula. Vamos ver o que acontece aqui. Tem um desenvolvimento algébrico aqui. Desculpa, não, desenvolvimento, eu digo o seguinte. No caso do M1, ocorre uma transferência inflacionária que favorece os bancos. Isso só estou falando só da parte de depósito à vista, né? Eu até digo depois, essa transferência decorre da perda de compras, da perda do poder de compra, né? Tá? Da perda do compra, não, do poder de compra, né? Poder de compra. E um ponto importante que eu menciono aqui, todas as hiperinflações conhecidas ocorreram na presença fiscal, ou seja, não houve episódio de acontecer uma hiperinflação que aconteceu sim do nada, assim, porque tinha gente malvadona atacando o governo, não. Todas elas ocorreram em presença de déficits fiscais. Agora eu vou passar para a justificativa do uso da palavra imposto, que a gente vai trabalhar com esse desenvolvimento algébrico aqui, que eu vou tentar reproduzi-lo no quadro. Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Suponha que o governo resolve se financiar emitindo moeda. Basicamente, como eu falei, não é assim, o ministro da Fazenda pega um telefone e pede para alguém imprimir dinheiro. Não é assim, mas vamos ignorar as sutilezas envolvidas nesse processo, simplesmente dizer que é o seguinte: houve um delta M que é dado por essa diferença aqui, M1 menos M0, tá? Então o governo colocou dinheiro, então pode ser data 0 e data 1. Da data 0 para a data 1, o governo expandiu a quantidade de moeda por aquela diferença, tá? Então isso aí, a gente já discutiu, uma expansão do passivo do Banco Central. Esse M aqui é a base monetária. E com isso o governo ganhou, pôde comprar fazer alguns pagamentos adicionais. Agora observe o seguinte, então até pensa, o M0 era o que tinha no final da data 0, o M1 ele, ali na virada da noite da data 0 para a data 1, ele botou dinheiro na economia. Isso tudo, essa diferença está expressa em unidades monetárias, então essa diferença é uma variável nominal. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta: quanto que o governo conseguiu de fato comprar com isso? Então a gente mensura isso até... Não foi questão de prova não, a gente discutiu em sala. Com essa diferença aqui, né? Basicamente, o governo gerou um delta M, o delta M e supõe que ele gastou o dinheiro na data 1, tá? Então o que ele pôde, efetivamente ganhou, que é bens que ele pôde comprar, podemos mensurar, se não exatamente de forma proporcional, por essa diferença que aí está. Alguma pergunta até aqui? Não. Não temos, então a gente vai em frente. A gente diz agora o seguinte. Agora, observe o que eu vou fazer. Eu vou abrir essa fração, vou colocar esse pedaço aqui assim. Vou colocar o outro pedaço da fração mais ou menos aqui. Então até aqui eu não mudei nada, né? Mudei? Ou seja, a igualdade é verdadeira. Agora que vem o truque. Eu vou colocar no meio aqui, ó. Eu vou botar aqui um 0. Mas vou colocar o 0 de uma maneira que é particular, que é um direito que eu tenho, né? Posso botar assim, mais 0 aqui. Eu tô mentindo? Tô roubando? Se eu botar um mais 0 ali? Não. Agora eu vou botar o 0 de uma maneira que vai ser conveniente para mim. Por quê? Porque aí vai me permitir chegar onde eu quero. Então lembra? Então, acho que foi na aula passada eu falei, quando você vê um raciocínio matemático, você tem que se perguntar se cada passo está correto.
Normalmente a razão do por que o autor, a pessoa está fazendo aquilo só fica claro no fim. Então eu vou colocar um zero aqui, mas vou colocar de uma maneira que vai ser conveniente para mim. Eu vou colocar aqui, ó, menos M0 sobre P0 mais e observe que isso que eu coloquei aqui, que eu estou circulando agora, isso é igual a zero, né? Não é? É um direito que eu tenho. Não roubei ninguém. Esse direito aí ninguém mexe. Direito que já existia muito antes da Constituição de 1988. E aí, tomara que nunca mexam nesse direito. Senão eu vou ter que modificar minhas notas de aula. Aí a gente coloca aqui, eu tenho direito de colocar esses parênteses na soma, subtração, ter ou não ter parênteses não faz diferença. Né? Uma pergunta até aqui? Por que você está fazendo isso? Eu peço, tenha paciência. No momento você tenta se convencer que o que eu estou fazendo é correto. Não estou inventando, fazendo nada que não possa. Aí agora eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Esse primeiro pedaço aqui eu vou tirar o parênteses. Não, M1 sobre P1. Isso. Mais. E agora observe que nesse segundo parênteses aqui, eu posso colocar o M0 em evidência. Pergunta até aqui? Aí o que tem aqui nas notas de aula que eu não vou ter espaço para desenhar é uma seta dupla. Essa seta dupla quer dizer implica. Que eu não estou sem espaço, não vou colocar. Tá? Desculpe por isso. Então, se eu tenho isso aqui, eu posso dizer então o seguinte agora. Eu vou repetir o lado esquerdo. Aqui. E lembra, o lado esquerdo é o quanto o governo pôde comprar, de compras adicionais o governo pôde fazer por conta da expansão monetária, em termos reais, né? A gente tem o delta M dividido por P, pelo índice de preço na data 1. Aí aqui, de novo, eu repito esse primeiro termo aqui. Essa primeira diferença do lado direito eu simplesmente repito. E aqui eu vou reduzir todo mundo ao mesmo denominador, tá? Aí aqui vai ter um passo, vou colocar um passo intermediário, talvez depois eu vá apagar. Não, acho que vou deixar, que não tem nas notas de aula. Então o termo dentro de parênteses fica da seguinte maneira. P1 menos P0 sobre P0 P1 menos P0 P1, tá certo? Cancela P1 com P1, fica 1 sobre P0, cancela P0 P1 sobre P1. Alguma pergunta até aqui? Como é que é? Não entendi essa parte não, moço. Oi? Não entendi essa parte não. Olha só, o que eu vou dizer é que isso que eu sublinhei aqui é igual a isso aqui. O termo entre parênteses, tá? Por quê? Desculpe, porque inclusive eu não consigo fazer linha reta muito bem aqui. Eu digo que tem um quadro, mas vocês já perceberam, a minha caligrafia fica pior do que no quadro, né? E não sei porque eu acabo caindo para... Escrevo sempre na diagonal. Está no limite das minhas coordenações, da minha coordenação motora. Você, olha só, cancela P1 com P1 aqui, tá? Isso aqui ficou 1 sobre P0, não é? Que é justamente o que tem aqui. Cancela o P0 com P0 aqui, fica 1 sobre P1, que é justamente o que tem aqui. Tá? Ok. Foi que nem aquele negócio de adicionar mais zero antes, né? Antes, agora eu multipliquei
multipliquei essa fração por 1 e essa outra fração por 1 também. Mas um número 1 escrito de uma forma que me é conveniente. Isso aqui. Bom, e agora, o que a gente tem? Então, que esse termozinho, você pode escrever que esse M1, estou repetindo o começo aqui, sobre P1 menos M0 sobre P0, mais, aí eu vou colocar o P1 que aparece aqui embaixo, nas duas frações, em evidência para fora do parênteses. E vou escrever o que sobra desse jeito, P1 menos P0, aqui sobre P0, aqui, não, P0 sobre P0, aqui, isso é. O P1 foi para fora e fica aqui no denominador. Cria uma fração com M0 no numerador e P1 no denominador. Tá? Aí a gente continua na linha de baixo. Repito esse pedacinho aqui. Ora, mas quem é o termo que aparece agora entre parênteses? É o ΔP sobre P, o P inicial. Repetindo, termo entre parênteses, observe, ΔP sobre P inicial. Isto é conhecido como taxa de inflação, na forma unitária. Tá? Então, você pode escrever agora o seguinte. Então, que isso aqui tudo é igual a M1 sobre P1 menos M0 sobre P0 mais π M0 sobre P1. Eu não escrevi aqui, mas só para ficar claro, essa inflação é da data 1 para a data 0, tá? Alguma pergunta até aqui? Não. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Então, vou escrever aqui de novo o resultado aqui que nos interessa, a conclusão final. Que M1 menos M0, tudo isso dividido pelo P1 é igual a M1 sobre P1 menos M0 sobre P0 mais π M0 sobre P1. Aí eu vou tentar convencer os senhores mais à frente, faz parte dizer que isto aqui é o imposto inflacionário. Mas primeiro tentar entender o que é esse termo aqui. E lembrando, o lado esquerdo é o que o governo pôde comprar em termos reais, quantidades de bens, por conta da emissão monetária. Por simplicidade, suponha que o π seja zero. Né? Que o π ficou, ou seja, que esse termo aqui é zero. Aí, o que seria isso aqui? Isso aqui, lembra, tem um nome para esse N sobre P chamado saldos reais ou encaixes reais. É basicamente, pode pensar assim, é o poder de compra, a liquidez em termos reais que a sociedade carrega. Então, se a sociedade resolve ter uma liquidez em termos reais maiores, isso é um benefício para o governo. Tá? Mesmo que o nível de preço esteja constante. Tá? Mesmo que o nível de preços esteja constante. Então, isso permite que o governo, de fato, emita um pouco de moeda sem que isso gere pressão sobre a inflação. Até para não lembrar, a gente até já viu isso aqui, lembra? Equação 1 no final da aula passada, essa que está aqui. Por exemplo, se você fizer
Supõe que o V é 0, tá? Aí supõe que o PIB cresce 5%. O governo pode fazer o M crescer 5% e isso aqui vai ser 0, né? Supondo que o delta, o V é constante, tá? Então você pode pensar o seguinte, se o PIB real está crescendo, o governo tem um espaço, por conta do crescimento do PIB real, para colocar mais moeda na economia sem que isso gere inflação. Então, esse termo que apareceu aqui, certo, pode ter que estar associado a isso. É a variação dos encaixes reais. Se isso estiver acontecendo com os preços constantes, quer dizer o seguinte, o governo, o PIB cresceu e as pessoas passaram a carregar mais moeda. Agora aqui para a nossa discussão, interessante é isso aqui, que você tem PI vezes encaixes reais. No caso, o que chegou, aquele que as pessoas tinham ontem, né, na data 0, dividido pelo nível de preços ali na data 1. Então, assim, só a convenção aqui é uma data aqui, outra data. Normalmente a gente mensura na mesma data aqui. Ora, por que então faz sentido chamar isso de imposto inflacionário? Eu vou tentar agora convencê-los que essa expressão, sim, pode ser interpretada como imposto inflacionário. Por exemplo, supõe que alguém tem uma renda de 500 e ela cobra o imposto, vai ser cobrado no imposto de 10. Ela vai pagar 50, né? De imposto, né? Não é isso? Imposto de 10%. Então, até você pode pensar o seguinte, aqui seria a base sobre a qual incide o imposto. E se você usar ali o tal, é o T dos gregos, seria a alíquota do tributo, da tributação. Aqui a arrecadação tributária, e X é o valor sendo tributado, né? Então, a regra é que o que o governo arrecada é tal, que é a alíquota, vezes a base sobre a variável sobre a qual o tributo incide. De forma similar, por esse X poderia, por exemplo, ser salário. Salário de 500, imposto de 10%, paga-se 50 de imposto. Você poderia também colocar aqui 1.000, imposto de 50%, por exemplo, imposto bem mais alto, em termos percentuais, o valor pago seria 500. Mas é a mesma regra, né? T seria 1,5, né? 0,5 vezes 1.000 dá 500, né? Ora, agora peço que vocês interpretem o seguinte: π como a alíquota de um imposto e o M0 sobre P1 como a variável sobre a qual o imposto incide. E aplique esta fórmula aqui. Você teria então que o T seria π vezes M0 sobre P1. Então agora eu vou fazer a seguinte afirmativa. A inflação ela atua como imposto. A sua alíquota de tributação é a própria taxa de inflação. E a base, ou seja, ela incide sobre o M0, base monetária dividida pelo P1. Perguntas até aqui? Não? Então espero ter convencido os senhores de que a inflação, de fato, quando você olha com cuidado, apesar de não é um imposto, assim, tem um DARF, né? Por exemplo, e até dizer, se vocês quando estiverem trabalhando, né, formados em contabilidade, ninguém vai pedir, ó, pega um DARF, que é o documento de arrecadação federal, ou pega um DARF, que seria o Estado, mas a tese do Estado não vai cobrar, você não vai ter um documento para pagar o imposto inflacionário. Mas você olha, faz uma conta, um esforçozinho não muito grande, você conclui que funciona como outros impostos, a inflação, tá? Perguntas, senhores? Então vamos voltar aqui para as notas de aula. Então, a gente estava aqui, acho que está muito grande aqui, deixa eu botar 200%. Então isso é o que nós acabamos de discutir aqui, tá? Perguntas, por favor. Ok, então a gente vai encerrar esse tópico na aula de hoje, falando do efeito Fischer. Temos ainda 5 minutos, isso não é muito longo. Então vamos lá, efeito Fischer. O que a gente vai discutir aqui? Tá, o efeito Fischer.
Lembre que a gente discutiu em algum momento que, lembra, o R maiúsculo agora é taxa de juros nominal, P é, como sempre, taxa de inflação, e o R minúsculo taxa de juros real. A gente chegou a discutir, então, que 1 mais a taxa de juros nominal é igual a 1 mais a taxa de juros real, que multiplica 1 mais π, e que às vezes a gente usa essa aproximação aqui. O Rzão é igual ao Rzinho mais o π. Hoje, agora nós vamos trabalhar por simplicidade com essa segunda linha. Tá? Então, o que diz o tal de efeito Fischer? No longo prazo, um aumento na taxa de crescimento da oferta de variação, taxa de crescimento da oferta da quantidade de moeda, leva um aumento idêntico no π e no R sem afetar o Rzinho. O que a gente está querendo dizer? Vamos lá. Suponha que a gente está numa seguinte situação. Perdão. E o que eu estou dizendo? Tem uma outra coisa aqui por trás. Que de forma, equação 1, de forma simplificada, ela diz que, equação 1 das notas de aula, que está aqui. Que a taxa de inflação é igual à taxa de crescimento da oferta de moeda, menos a taxa de crescimento do PIB, mais a variação percentual do B. Para simplificar bastante a discussão, eu vou zerar esses dois termos aqui. Então, vou dizer, taxa de inflação é igual à taxa de crescimento da oferta de moeda. Então, eu vou colocar aqui π igual à variação percentual do M. Então, o que o livro está dizendo é o seguinte, olha, uma variação nesta variável aqui, uma mudança nisto aqui, impacto π mais impacto R maiúsculo, mas não vai impactar o Rzinho. O que a gente está querendo dizer? Suponha então que a gente tinha daqui os valores do R, do π e desse sujeito aqui. Então, tudo em percentagem. Suponha que isso aqui é 5. Então, pela expressão 1, esse aqui é 5. Aí supõe que esse aqui é 2, tá? Então isso aqui seria 7. Tá? Ok. Aí supõe que isso aqui passa para 10. Poderia então acontecer desse aqui passar, por exemplo, para 8. Isso aqui passar para 4. E sempre no longo prazo, tá? Isso aqui virar 12. O efeito Fischer diz que isto não acontece. O que vai acontecer é o seguinte, na hora que este senhor aqui passar para 10, esta senhora aqui passa para 10 também. Não, desculpe. Aqui eu fiz fácil demais, né? Porque tem essa condição 1 aqui, dizendo que uma tem que ser igual a outra. Então já eliminei. Então, mas poderia acontecer que essa aqui passasse para 10, essa passasse para 10 e essa aqui passasse, por exemplo, para 3 ou para 1, não sei. Aumentasse ou diminuísse. Isso aqui viraria 13, né? Isso aqui o efeito Fischer elimina também. Aqui, hora sim, o efeito Fischer. Por quê? O efeito Fischer diz o seguinte, na hora que isso aqui, você estava na situação seguinte, isso aqui aumentou 5 pontos, passou de 5 para 10, esta aqui também passa de 5 para 10, o R não muda, fica em 2, consequentemente o Rzão também aumenta 5 pontos, passa de 7 para 12. Então, o que o efeito Fischer diz, mudanças na taxa de crescimento do M impactam a inflação pelo mesmo número de pontos. Então, se esse aqui cresceu 1 ponto, esse aqui vai crescer 1 ponto. A taxa real de juros, que é uma variável real, não é afetada por essa variação, mudança na taxa de crescimento do M, mas a taxa nominal de juros é. Tá? E anda junto com o π, no caso, por conta dessa aproximação aqui. Perguntas? Então, agora, para encerrar a aula, usar isso para mostrar por que inflação e deflação não são fenômenos simétricos. Então, só para entender, vou botar aqui de novo, lembrando que a gente está trabalhando com a aproximação. Então, botar aqui valores para o R, para o Rzinho e para o π, agora vai igualar o ΔM. Lembra, as variações no π são por conta de variações no ΔM. Supõe que a gente saísse
dessa situação aqui, ó, por exemplo, isso aqui sendo igual a 5, último menu, 2 e 7. Perdão, vou botar mais um, 5, 2, 7. Aí essa variável aqui, o π aumenta. Passa, por exemplo, para 8. Esse aqui permaneceria em 2. Isso aqui aumentaria, passaria para 10, né? Aí um outro aumento que crescesse muito, por exemplo, fosse para 48. Esse aqui permaneceria em 2. E esse aqui viraria 50, né? Isso é o efeito Fischer em ação. Na hora que a gente foi nessa direção, ou seja, a inflação crescendo, tá? Aí na hora que a inflação cai, poderia, por exemplo, vir até aqui, inflação igual a 1. Aqui permaneceria em 2. E aqui cairia, então, 4,3. E na hora que você zera a inflação? 0, 2, 2. Ok. Aí você gera agora, então, uma inflação de menos 5. Menos 5, 2, menos 3. Né? Só que tem um problema. Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Não dá para a gente ter taxa de real de juros negativa generalizada. Que veja bem, o que é uma taxa nominal de juros negativa? Taxa de positiva, 10%. Eu pego 100 emprestado, pago 10, não é isso? 5%. Eu pego 100 emprestado, pago 5 de juros, né? R$5. Então, se for por um ano, eu vou pagar daqui a um ano 105. Taxa de juros zero, nominal zero. Eu pego R$100 emprestado, daqui a um ano eu pago 100. E taxa, por exemplo, de menos 10%. Quer dizer o seguinte, eu pego R$100 emprestado, daqui a um ano eu tenho que pagar 90, não é? Agora, olha o problema que seria se todo mundo pudesse pegar dinheiro emprestado desse jeito. Olha a situação, eu pego R$100 emprestado, guardo 90 na gaveta em casa, por exemplo, ou num cofre, fechado a chave. 10 é renda. E 10 eu saio gastando, né? Aí o problema é que se todo mundo fizer isso, não tem restrição. A sociedade não há recursos para gente. Ou seja, isso não pode acontecer, né? Ou seja, não há como você ter taxa de juros negativa, nominal, negativa de forma generalizada. Por isso que surgiu esse problema que eu marquei aqui em vermelho. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: quando a inflação ela pode ir subindo e a taxa real de juros fica constante. Ela também pode vir caindo. Por aí que na hora que bate em zero, daqui a pouco, ela poderia ter vindo aqui, por exemplo, com menos 1. Menos 1 possivelmente daria. Vamos ver. Menos 1 daria. Com 2, taxa nominal de juros 1, tá? Não teria problema. O problema é na hora que a inflação for abaixo de menos 2%. Com menos 2 já teria que zerar, né? Seria menos 2 com 2, zeraria. Aí, assim, não coloquei menos 5, menos 10, não dá. Então é por isso que inflação e deflação não são fenômenos simétricos. Porque você pode ter a inflação crescendo e a taxa real de juros fica constante. Mas se você tiver uma deflação muito forte, daqui a pouco a taxa real de juros começa a subir. E aí isso começa a inviabilizar os projetos de investimento, né? A economia entra numa recessão mesmo. Tá? Então assim, não, se os preços caírem seria uma coisa muito bom. Não. Se os preços começarem a cair rápido demais, você vai ter problema. A economia vai ter problema. Tá? Perguntas, senhores? Então nós vamos parar por aqui. Agradeço a atenção dos senhores. Se tudo estiver ok, segunda-feira a gente se vê pessoalmente lá na universidade, né? Beleza.